mas todos estão super convidados. Bom, Renatinho, acho que não vai dar para eu apresentar com as imagens que eu preparei aqui. Que peninha. Bom, de qualquer forma, eu vou apresentando aqui pelo computador e eu vou apresentando, mostrando aqui pelo computador mesmo para vocês, tá bom? Então vamos lá, porque assim, eu sei que tem muita gente aqui, muitas pessoas que eu conheço, muitas pessoas que eu não conheço ainda. Então, assim, para aqueles que não me conhecem, eu sou a professora Érica, eu sou matemática, eu sou mestre e doutora na parte de matemática computacional, que seria a parte de uma matemática aplicada. E eu sou professora da universidade já tem mais de 10 anos. Eu leciono a disciplina de cálculo diferencial integral lá para as engenharias e eu leciono estatística aplicada também. Então, hoje, nós vamos conhecer um outro lado da matemática. Na verdade, infelizmente, a gente tem passado aí por toda essa situação, né? Mas o que eu gostaria, assim, de enfatizar é a importância da matemática nessas aplicações que a gente tem visto, né, no nosso dia a dia agora. Então, assim, para aqueles que não gostam de matemática e não sentem, né, nenhum prazer em estudar matemática, eu vou tentar com que vocês, pelo menos, comecem a ter os olhos, né, virado mais para a matemática, fazer que seus olhos brilhem um pouco mais para essa ciência que é tão importante para o nosso dia a dia, tá? Bom, aqui eu preparei uma apresentação para vocês, mas eu não estou conseguindo colocar. Então, a gente vai tentar. O que eu vou fazer? Vou tentar baixar aqui. Não sei se vocês conseguem enxergar. Mas aqui nós temos um gráfico de uma função exponencial, onde representa o número de mortes que nós temos até domingo do coronavírus. Então, nós temos aí um total de 4.603 mortes, né? Aparece invertido mesmo, porque eu não tô conseguindo apresentar isso para vocês aqui. Deixa eu ver se a Renatinha tem mais alguma ideia aqui para apresentar aqui para mim. Porque não tá aparecendo a imagem. Vamos tentar, vamos ver o que a Rê falou aqui para mim. Se ela tem mais alguma ideia de como eu colocar isso. Aí ela falou para eu virar a câmera do celular. Então vamos ver se vai ficar melhor. Tá ao contrário ainda? Tá, né? E agora, ficou melhor? Melhorou aí, pessoal? Bom, então a gente vai indo assim, tá? Desculpa aí com os erros, os problemas técnicos. Bom, então este gráfico é uma função exponencial. O que é uma função exponencial, né? Que a gente está dizendo tanto aí, que a gente utiliza tanto. Na verdade, a função exponencial tem essa característica. Aqui está representando o número de mortes que nós temos em todo o Brasil. Até domingo, nós tivemos, infelizmente, 4.603 mortes. E
esse gráfico é uma função exponencial porque qual é a principal característica de uma função exponencial? Ela começa aos poucos, aqui, né, nós tivemos aqui um caso no dia 17 de março, em São Paulo, foi a primeira morte que foi registrada. Então, ela começa aos pouquinhos e ela vai aumentando, assim, de uma forma muito acentuada em muito pouco tempo. Então, essa é a principal característica de uma função exponencial. E aí, qual é o intuito nosso, né? Identificar se existe um padrão de um dia para o outro do que está acontecendo, né? O que está acontecendo? Cada semana morrem 50% ou duplica cada dia. O que está acontecendo? Existe um padrão de um dia para o outro, né? E essa é a chave principal aqui neste momento que a função exponencial nos permite tirar assim, de informação, tá? Aqui nós estamos trabalhando uma parte que nós chamamos de modelagem matemática. O que é uma modelagem matemática? A modelagem matemática é exatamente isso que eu acabei de falar, porque assim, nós temos a função exponencial. Através da função exponencial, nós precisamos o quê? Identificar padrões. À medida que a gente identifica os padrões, os especialistas, né, no caso os matemáticos, eles encontram um modelo. Então, a partir desse modelo matemático, a gente consegue prever situações, que é o que nós estamos trabalhando, né, hoje. Então, assim, a parte da modelagem matemática, ela é uma área dentro da matemática aplicada. Então, assim, ela, além de ser muito útil nesses casos epidemiológicos, né, que é a disseminação de uma doença contagiosa, mas a gente também utiliza a matemática aplicada, a modelagem matemática, para capitalização de investimentos, problemas de resfriamentos, área de plantações, como o período de colheitas, o movimento de um corpo em queda livre, decomposição de substâncias químicas, decaimento radioativo, enfim, são N situações que a gente consegue utilizar a modelagem matemática. Não é incrível isso, pessoal? Sabe? E às vezes a gente fica preso ali só naquelas contas, né? Assim, quem tá aqui e é meu aluno sabe o quanto eu gosto, né, de aplicar matemática em diversas situações. Então, os meus alunos sabem muito bem, nas provas lá de engenharia, eu dou questões que envolvem áreas de polícia científica, né? Além de questões da áreas deles mesmo, mas eu gosto de trabalhar essa multidisciplinariedade, porque a gente tem que, né, abrir a nossa cabeça e não ficar somente no cálculo em si, né, na parte mecânica ali do cálculo, mas sim apresentar a matemática em todas essas situações que nós temos vivido. Bom, então no nosso caso, aqui vamos trabalhar a parte da pandemia, né? Então assim, o que eu gostaria de deixar claro assim para vocês da onde surgiu essa previsão, né? Por que nós temos que ficar nesse isolamento? Por que nós temos que tomar todo esse cuidado com a nossa higiene? Por quê? Da onde surgiu essas curvas? O que está acontecendo? Porque até então, nós só vimos aquele gráfico exponencial. Ele é assustador, né? Porque, como eu falei para vocês, começa pouquinho e vai aumentando assim de forma muito acentuada. Mas o que eu tenho para falar para vocês existe um modelo matemático que ele foi criado especificamente para essa parte de epidemiológica, que é o modelo SIR. Ele foi criado em 1927 pelos ingleses Kermack e McKendrick. E o que é esse modelo SIR? O modelo SIR, ele divide a população em 3 grupos. Então, temos o grupo S, que são o grupo das pessoas sadias, mas que estão suscetíveis à doença. Temos o grupo das pessoas I, que são as pessoas que são infectadas. E temos o grupo das pessoas R, que são as pessoas recuperadas da doença. Hoje, já existe
aprimoramentos deste modelo, mas assim, o coração principal não mudou, né? Então, esse modelo CIR ainda continua valendo, mesmo com seus aprimoramentos. O coração dele é dividir a população em 3 subgrupos. E aí, como que funciona, né? Então, assim, vamos pensar aqui na nossa cidade. Então, nós temos o total da população, vai ser o quê? Vai ser o total da minha população, vai ser o somatório das populações, das pessoas sadias, mais as pessoas infectadas e mais as pessoas que se recuperaram da doença, certo? Tá tudo bem até aí? Tá muito pesado? Estão conseguindo acompanhar o meu raciocínio? Porque esse modelo CIR é super importante. No caso, né, das doenças epidemiológicas. E aí, como que funciona? Lembra que eu falei para vocês, lá no gráfico exponencial, o nosso intuito é o quê? Identificar padrões, né? Entre um dia e outro, entre uma semana e outra. Nosso intuito é identificar esses padrões. Esses padrões, na matemática, nós chamamos de taxa de crescimento, tá? Que nada mais é que lá nas engenharias, os meus alunos vão saber o que eu estou falando agora, isto é derivada. Essa é a famosa derivada que todo mundo fala. O que é uma derivada? É uma taxa de variação. É um parâmetro que a gente verifica o quanto está variando de um dia para o outro, né? De um segundo para o outro, de um tempo qualquer para o outro, tá? Então, nós temos aqui. Como que é feito esse modelo matemático para a gente poder identificar essas previsões, né? Que nós estamos vendo aí. Este modelo é baseado nesse modelo CIR, que eu falei para vocês, onde nós temos uma taxa de transmissão da doença, que nós chamamos aqui desse coeficiente beta, certo? E nós temos, o que é essa taxa de transmissão da doença? Eu tenho, vamos supor que alguém ficou doente e esta pessoa, ela infectou 2 pessoas. Então, aí essa outra pessoa que foi infectada vai infectar mais 2 e vai dobrando assim absurdamente, crescendo acentualmente, que é aquela curva exponencial, e então eu tenho aí minha taxa de transmissão, tá? Ao mesmo tempo que eu tenho uma taxa de transmissão, eu também tenho uma taxa de recuperação dos infectados, né? Então, que nós estamos aqui chamando de alfa. Essa taxa de recuperação é a pessoa que ficou doente, levou 10 dias para se curar, né? Então, eu tenho aí uma taxa de recuperação dos infectados. Baseado neste modelo, é claro que eu não vou entrar afinco nisso, se gera o quê? O que nós chamamos na matemática de uma equação diferencial. Por que uma equação diferencial? Equação é porque ela tem um sinal de igual e diferencial é porque ela tem a derivada. O que é a derivada? São essas taxas, né, de crescimento, são esses padrões que nós encontramos dia após dia, semana após semana, certo? Tá tudo bem? Então, para tentar ficar mais claro tudo isto e uma situação bem real, né? Vamos pegar o caso da cidade de Taubaté, por exemplo. Estou fazendo uma suposição, claro, mas eu peguei assim uma cidade com 300 mil habitantes, que é o nosso caso. E aí, o que nós estamos supondo? Nós estamos supondo que no instante inicial apenas um indivíduo esteja infectado. Tá? Então, comecei a minha pesquisa hoje através desse indivíduo que acabou de ficar doente, né? Que acabou de pegar o vírus. E o tempo médio de recuperação desse indivíduo levou-se 10 dias, tá? E também, dados, né, de outros países, nós temos que uma pessoa infectada ela contamina, em média, entre 2 a 3 outras pessoas, né? Que foi o que nós vimos aí, o que aconteceu em outros países. Infelizmente, esse número vem aumentando. Esses números são reais, tá, pessoal? Esses números vêm aumentando, mas é isso o que acontece. Cada pessoa
contamina em torno de 2 a 3 pessoas, tá? Então, nós temos todos esses dados. Uma pessoa infectada, ela se recuperou em 10 dias, porém, né, durante essa recuperação, a cada pessoa que ela se encontrou, ela foi capaz de infectar mais 2, né? Bom, e aí eu gerei um modelo. Como que eu gerei esses gráficos? Através daquele modelo SIR. E aí, o que que nós temos aqui? Só um minutinho. Nós temos que, olha lá, a curvinha em azul, nós são as pessoas que estão suscetíveis a pegar a doença. Então, elas estão ótimas lá, mas em algum momento da vida elas vão cair porque estão pegando a doença. Nós temos também a curvinha verde, que são as pessoas que pegaram a doença, mas elas se recuperaram e estão aí transformando aí em pessoas livres da doença. Mas nós temos aqui, lembram aqui, ó, já viram essa curvinha com essa barriguinha aqui, que são as pessoas que são infectadas. E aí o que que acontece? Se a gente não toma nenhuma medida, né, nenhuma redução no fator de contágio, vamos supor que aconteceu uma pessoa aqui em Taubaté, ficou doente, pegou o vírus e ninguém tomou... Ai, desculpa, coloquei minha mão na frente. E ninguém tomou nenhuma atitude, ninguém fez nada. O que que aconteceu? Em 3 meses, praticamente, né, aqui em 60 dias, 20% da população de Taubaté vai ficar doente. Mas nós estamos falando 20% somente, é pouco. Não, a gente sabe que 20%, considerando 300 mil habitantes, se a gente não tomasse nenhuma atitude, nós teríamos 60 mil doentes ao mesmo tempo. Vocês têm noção, né? O quão grave, né, seria tudo isto? Então, pessoal, aqui mostra a importância de todo o trabalho que a gente tem feito, né? Eu sei que não tá fácil para ninguém, mas assim, os dados são reais, né? E isso mostra a importância da gente manter o nosso isolamento e muito mais tomando todas as medidas, né, de higiene pessoal, usando máscara, enfim. Aqui eu considerei com uma redução de 10% somente no fator de contágio. Vamos supor que eu resolvi me cuidar mais da higiene, passando álcool em gel nas mãos, que foi aquele início, né? Aquele bem início. A curva, ela não diminuiu quase nada, ela continua aqui, ó, quase nos seus 20%, foi muito pouco. Mas agora nós estamos trabalhando com uma redução de 40% de contágio, ou seja, nós estamos trabalhando com o isolamento social, o distanciamento entre as pessoas. Então, o contágio ele foi capaz de diminuir em 40%, certo? Então, a minha curva exponencial ela não vai mais crescer de forma tão acentuada como cresceu naquele primeiro gráfico que eu apresentei para vocês. E se a gente continuar, né, tomando todas esses cuidados, o que acontece? Olha assim, aqui nós teremos aqui no máximo 1.000 infectados, né? Mas assim, num tempo muito maior, né? Não vai haver aquela calamidade, né? Na saúde pública, enfim. Então, percebam a importância, olha aqui, a curva de quase 20% e aqui tomando os cuidados do isolamento, né, distanciamento entre as pessoas, uso de máscara, esse número só tende a diminuir. Isso aqui são dados reais de uma situação, de uma cidade que poderia ser a nossa, né, com uma cidade de 300 mil habitantes. Tá? E considerando os dados, né,
das pessoas que infelizmente chegaram a falecer, tá? Novamente, como foi gerado esses gráficos, né? A partir do modelo CIR, que é suscetíveis, né? As pessoas suscetíveis, as pessoas infectadas e as pessoas que foram recuperadas. É um modelo matemático validado, criado em 1927, tá? E que é aplicado especificamente para esses casos epidemiológicos. Ele foi criado, pessoal, depois que teve aquela doença da peste negra na Europa, lá no século XIV, sabe? E aí teve, depois em seguida, os problemas de sarampo, varíola, rubéola, ebola, zika, todas essas pandemias, endemias, foi utilizado-se o modelo CIR, ok? Outra coisa que é importante dizer, não sei se vocês sabem, né, fazendo só um parênteses, mas o sarampo, por exemplo, o sarampo é uma doença, assim, perigosíssima. Enquanto o coronavírus, ele é capaz, né, de passar para cada 2 pessoas, como nós temos vistos aqui em outros países e aqui no Brasil também, cada uma pessoa é capaz de contaminar 2. O sarampo, cada uma pessoa contamina 10 pessoas. Vocês têm noção do perigo que é o sarampo? Né? Eu não tinha noção disso do sarampo, né? Eu fui descobrir depois aí dessa onda aí do Covid que a gente tem vivido. E aí a gente acaba estudando mais, se interessando. E assim, mas por que o sarampo tá tudo erradicado hoje? Porque existe uma vacina, né? Contra o sarampo. Então, assim, se Deus quiser, em breve nós teremos a nossa vacina também contra o Covid. Bom, e aqui é a curva, né? E aí eu mostro aqui para vocês da onde que surgiu essa curva, ok? Agora eu espero que todo mundo saiba explicar, né? Esta curva surgiu do modelo SIR, S-I-R, né? E nós vemos, assim, claramente a importância do distanciamento, né? Para poder achatar essa curva. Essa curva, pessoal, eu ensino os meus alunos essa curva na minha disciplina de estatística aplicada. Na verdade, essa curva tem o nome de grau de Kurtosi, né? Que a Kurtosi é o grau de achatamento dessas curvas. Esta curva que é a mais perigosa, né? Digamos aqui, para este tipo de caso, claro, né? A gente está falando nesse caso do coronavírus, essa curva se chama leptocúrtica, né? Que é essa curva azul. E os meus alunos devem estar com saudades aí dessa aula. E a curva que nós pretendemos chegar, né? Que nós estamos trabalhando para ela aí com todo esse sacrifício do nosso distanciamento, essa curva se chama platicúrtica, né? E aí até faço uma analogia, né, para os alunos guardarem esses nomes difíceis. Essa curva platicúrtica, eu falo que ela é platicúrtica porque ela lembra de um prato de sopa, né, de cabeça para baixo. E aí faço essa analogia, ajuda bastante eles guardarem esses nomes difíceis. Tá tudo bem? Estão conseguindo acompanhar? Tem dúvidas, curiosidade? Vão deixando aí, que agora eu tô com o celular bem na minha frente. E aí eu consigo tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Oi, pessoal. Só para dar um break na aula, tá? Não se assustem, eu estou tentando apresentar um modelo matemático para vocês, mas de forma assim não muito pesada, de uma forma bastante suave, tá? Para que vocês não se assustem, mas muito pelo contrário, que percebam a importância da matemática para a nossa vida, que comecem a gostar da matemática, aqueles que aqui estão, né, e são de outra área, mas que percebam a importância dessas aplicações que muitos alunos falam assim, não, onde que eu vou aplicar, para que serve, tudo aquilo. Aqui nós temos uma aplicação, infelizmente nós temos essa aplicação muito prática, muito real, né? Esses modelos matemáticos aqui, quem tiver interesse, claro, podem me procurar depois que eu ajudo a desenvolver todas essas equações diferenciais, porque vocês sabem que eu amo tudo isso. E
mas assim, percebam a importância da função exponencial para se gerar esses parâmetros. Esses parâmetros são introduzidos dentro do modelo CIR, e aí esse modelo CIR gera todas essas previsões para a gente. Não é fantástico isso, gente? Eu sou apaixonada, tá? Tudo bem. Eu sei que vocês sabem disso. Mas, então assim... Mas, claro, antes de terminar, eu gostaria, assim, de deixar uma coisa, assim, muito bem clara, né? Nós temos aqui, quando a previsão catastrófica de um modelo não corresponde à realidade no futuro, não é necessariamente por ter havido um erro, né? Então, assim, o que eu falo para vocês, pessoal, a matemática, ela é exata, ok, ela gera esses modelos de previsão, mas isso tudo pode mudar, né? Então, não é porque nós geramos esse modelo de previsão que vai acontecer exatamente isso. Não, isso vai depender da sociedade, de como a sociedade vai contribuir ou não para as medidas que o governo vai impor, né? A matemática nos gera esses modelos de previsão que ajuda os órgãos a implementar, a tomar decisão, na verdade, né? Então, diante desse cenário que a matemática apresenta, os órgãos competentes, eles vão tomar decisão baseada no quê? Vão comprar mais insumos, criação de mais leitos, né? Vão aumentar as medidas de distanciamento social, as aulas, né, serão virtuais para evitar, né, o contágio. Então, tudo isso é baseado neste modelo CIR, né, que eu apresentei aqui para vocês. Mas, como eu falo para vocês, não é porque nós temos esse cenário triste, né, que ele vai acontecer. A gente não tem que ficar apavorado com isso. Ele vai acontecer se medidas não forem tomadas, tá? Então, isso que é legal deixar claro assim para vocês, tá? Então, quero terminar com essas frases aqui, né, que eu resolvi colocar, porque assim, né, como eu falei para vocês, a previsão é catastrófica de um modelo, né? Com a previsão catastrófica de um modelo, ela não corresponde à realidade no futuro. Não é necessariamente por ter havido um erro no modelo. Ao contrário, é provável que o modelo tenha servido de alerta às autoridades para agirem de modo a evitar essa catástrofe. E é este, no fundo, o maior acerto a que o modelo matemático pode aspirar. Nenhum modelo acerta tanto quando erra por ter se revelado pessimista demais e ter servido para evitar o pior. Isso não é fantástico? É exatamente isso que nós esperamos, né? Que a matemática nos traga. Nós queremos exatamente isto. A matemática vai nos revelar esses modelos bruscos, pessimistas, que a gente fica realmente muito assustado. Mas, ao mesmo tempo, eu gosto de dizer assim, vamos nadar contra tudo isto, né? Vamos provar que a gente pode mudar todo esse cenário, certo? Nós temos lá todos os dados, a gente sabe o que vai acontecer se a gente não tomar cuidado. Eu peguei um exemplo real de 300 mil habitantes e nós vimos 60 mil enfermos, né, ao mesmo tempo. Isso é gravíssimo, mas à medida que nós estamos, né, com o distanciamento e tomando todos os cuidados com a higiene pessoal, nós já percebemos que esse modelo diminui drasticamente, né, chegando no máximo 1.000 enfermos, mas não ao mesmo tempo. Isso aí que é importante dizer. Certo, pessoal? É isto. Eu espero que vocês tenham entendido um pouco toda essa parte, né? E tá aqui, né, a nossa famosa curva exponencial que tanto se fala. Ela é o nosso coração, né? Porque ela que gera, ela que me dá
os parâmetros, né, os padrões de um dia para o outro, de uma semana para outra, para que se possa jogar lá dentro do sistema SIR. Beleza? É isto. Eu não sei quanto tempo deu, Renatinha. Já temos nosso tempo, já temos, né, 6h40. Eu sei que muitos alunos... Ai, deixa eu virar a câmera para mim. Peraí. Eu sei que muitos alunos vão entrar para a aula agora, tá? Vocês têm meu contato, né? Meu Instagram, meu Facebook. Todos os meus alunos agora têm meu número de telefone também. Então, fiquem à vontade, tá? Para que vocês tiverem curiosidade, se vocês quiserem aprender um pouco mais, eu tô, assim, inteira à disposição. Vocês sabem que eu amo o que eu faço. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, mesmo que de longe, né? Então, eu agradeço demais, né, toda a paciência aí de vocês por me escutarem. Desculpa por nossos problemas técnicos. Oi, Tiago, saudades também. Então, é isso, pessoal. Um beijo. Espero que a gente se vê bem em breve, tá bom? Gosto muito de todos vocês. Obrigadão.